tem duas alternativas. Ou você continua acreditando que criar testes é legal e vive, digamos, com esse pensamento, ou você larga os testes, espera a bomba explodir e aí você vai aprender o porquê que deveria utilizar testes. Fala Dev, mais um PR inédito aqui no canal do Rocket City no YouTube, e você já sabe que o PR é o quadro onde a gente tira todas as dúvidas que vocês enviam pra gente na comunidade, no Twitter, no YouTube, no Instagram, no Orkut e por aí vai. E no último episódio que teve lá com o Maicão e com a Jaque, onde vocês conheceram a Jaque, a nossa nova educator lá de dentro do Discover, a gente teve um Inception, né? Não sei se vocês já assistiram aquela série Dark da Netflix, mas foi mais ou menos isso porque a gente fez um PR dentro do PR, né? O Maicão lá e a Jaque ensinaram a fazer um PR, uma pull request, dentro do quadro PR do YouTube. Então, se você não viu esse vídeo ainda, vale muito a pena, é muito legal. E hoje eu tô aqui com a presença da Dani Evangelista, Dani Leão. A gente ainda tá pra decidir, né, Dani, como que a gente vai usar os nomes, a gente sempre usa de uma forma diferente. Ela é nossa educadora em Node, tá mandando muito bem lá no Ignite, então bora pra quem interessa. Dani, antes de mais nada, como é que você está? Eu tô bem, muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês nesse PR. Espero que seja super bacana aí, como já tá sendo. Vamos lá, vamos direto para as perguntas pra gente não perder muito tempo. Lembrando que esse PR aqui ele vai ser focado então sobre testes, principalmente dentro do Node, mas claro que tem várias perguntas aqui que falam sobre testes no geral, dá para aplicar para vários contextos diferentes. A primeira pergunta é do Gabriel Câncio e ele mandou: quando saber a hora de testar integrações com serviços, bancos de dados e etc. E simplesmente mocá-los. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque existem alguns tipos de testes, e eu vou falar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses tipos de testes mais pra frente, porque tem mais perguntas que mencionam isso, né? Mas falando sobre testes de integração, os testes de integração eles são conhecidos como testes de ponta a ponta, né? Testes end-to-end, ou seja, você testa o fluxo completo de uma funcionalidade na sua aplicação. Então, trazendo para o contexto de uma API desenvolvida com o Node, você testaria um fluxo, por exemplo, de uma chamada HTTP. Então, você faz a chamada HTTP, você simula uma chamada HTTP, geralmente o pessoal usa Supertest para isso, a Dani depois pode me corrigir, mas geralmente a gente faz assim e visualiza qual que é o retorno daquela requisição. E tudo o que foi feito lá dentro, se passou por um controller, se passou por um repositório, se passou por... Cara, independente de onde passou, o nosso teste ele não se preocupa com isso, ele se preocupa se o resultado retornado é aquilo que era esperado por a gente. Como a tua pergunta fala sobre testar as integrações ou mocá-los, teste de integração, eu particularmente gosto de reproduzir o máximo do ambiente onde a aplicação vai estar executando depois. Isso é evitar ao máximo mocks. É claro que tem momentos que não dá para evitar. Por exemplo, estou fazendo envio de um e-mail. Cara, tu não vai fazer o envio de e-mail durante os testes. Então, nesse caso, não tem como evitar. Agora, banco de dados, que foi algo que você citou. Poxa, estou utilizando Postgres, que é um banco de dados muito específico, na minha aplicação online. Quando estiver rodando os testes de integração, particularmente eu gosto de subir um banco de testes e rodar os testes dentro desse banco Postgres e não fazer mock do banco de dados. Por quê? Porque tem funcionamento que estão atrelados ao próprio banco de dados. Isso envolve também não utilizar um banco SQLite para teste de integração. Eu particularmente gosto de simular o mesmo ambiente que vai ser em produção para rodar os testes de integração. Mas como eu falei, tem momentos que não dá e aí você vai ter que criar mocks. Os mocks eles são mais comuns nos testes de integração, não tenha medo de criá-los, mas também é legal não criar com excesso, porque mock demais cheira a um código que não tá certo. Porque mock demais, provavelmente você não tá testando o que deveria testar. Se você adiciona muito mock, principalmente nas implementações do seu código, alguma coisa pode acabar passando nos testes. A única observação que eu colocaria aí pro Gabriel, a hora de você iniciar os testes de integração é quando tá praticamente tudo pronto na tua aplicação, né? Porque como o Diego falou, o teste é de ponta a ponta. Então não adianta nada você querer fazer um teste de integração se você não tem ali os seus serviços totalmente criados, né? Concordo totalmente. Cara, assim, fazer TDD com teste de integração pra mim, assim, é um pé no saco. Eu gosto muito de fazer TDD com teste unitário. Mas teste de integração, assim, eu particularmente crio sempre depois da aplicação inteira não, mas daquela funcionalidade pelo menos estar pronta, entende? Senão eu acabo não fazendo o teste antes se for de integração. Bom, vamos lá para a próxima pergunta que foi do Renato Gual. Ele falou: a forma mais simples de começar testes. E foi basicamente isso que ele mandou lá no nosso Instagram, que a gente abriu uma caixinha sobre testes com Node. Primeiro, entender para que tu tá criando testes. Porque muita gente começa a criar testes
sem entender o motivo, sei lá, tá na segunda semana criando testes, começa a perceber que tá investindo muito tempo criando teste e larga isso e começa a desenvolver as features. Então, primeiro você tem que entender o propósito. Agora, qual que é a forma de entender o propósito dos testes? Não fazendo testes. Então, assim, se você tá muito no início da sua carreira, isso pode soar um pouco contra os princípios da educação, vamos supor assim. Tem coisa que você só aprende se ferrando. Vamos ser sinceros com isso. Então, assim, você só vai aprender o quão os testes são importantes se você desenvolver um software sem testes e começar a quebrar coisa em produção que você não sabia que ia quebrar. Cara, quando isso acontecer, aí você vai falar, putz, deveria ter testes. Né? Isso é o momento exato, assim. Esse fluxo é muito comum, assim. A pessoa tenta fazer testes, aí ela olha, não gostei muito de fazer testes, estou perdendo muito tempo. Aí larga, começa a fazer a aplicação inteira sem testes. Aí daqui a pouco começa a quebrar um monte de coisa. A pessoa, puta cara, descobriu por que eu devia ter feito testes. E aí a pessoa volta a fazer testes. Então, assim, esse é o fluxo comum para começar a fazer testes. Agora, se tu tá falando em ferramental, assim, cada pessoa aprende de uma forma e não tem muito como olhar em si, assim. Mas eu acho, poxa, a forma mais simples é talvez não começar com TDD e começar com teste de integração, talvez. Porque o teste de integração, ele tem menos, digamos, dependência de utilizar patterns, talvez, que permitiriam que testes unitários sejam possíveis. Não sei, Dani, tu tem alguma dica para começar com testes, assim, que tu acha que é mais fácil? Eu acho que assim, tipo, Renato, se você não sabe, se você nunca criou testes, o importante é você começar aos poucos. Não adianta você querer começar já colocando teste em tudo na sua aplicação e das formas mais complexas possíveis, porque aí vai cair no que o Diego disse, você vai achar muito difícil, de repente não vai querer mais investir nessa parte, e você pode também não entender muito bem aquilo que está sendo realizado. Então, se você está iniciando nessa parte de testes, seja em Node, em React, e em que você estiver fazendo, é importante você entender o conceito, né, o conceito mais, assim, na prática, sobre como utilizar, verificar, de repente, a ferramenta que você está utilizando, se é uma ferramenta mais simples de você conseguir entender, né, e tentar ir passo a passo, indo aos poucos, né, aí conforme você vai pegando, né, vamos dizer assim, a manha de trabalhar com testes, aí você vai incrementando cada vez mais, mas sem a ansiedade, sem se precipitar muito. Eu não sei se a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, mas um dos pontos que eu acho legal pra quem tá iniciando em testes é que eu vejo que muita gente que inicia acaba fazendo testes demais, né? Eu vou até lançar aqui a braba, que eu não sei se existe isso ou não, mas overtesting. Que é assim, a pessoa quer aquele coverage 100%, assim, tudo verde, tudo lindo, aplicação testada, a pessoa se sente segura com aquilo. Mas testes não é uma coisa pra você... É claro para te dar segurança, mas você não precisa ter 100% do coverage de testes, né? Às vezes você pode testar os fluxos mais importantes da tua aplicação, aqueles fluxos, tá no e-commerce, testar todo o fluxo de adicionar o carrinho, fazer checkout, finalizar uma compra. Às vezes você não tem tudo testado na tua aplicação, e tudo bem, né? Às vezes tem muito esse... Poxa, não, eu tenho que ter tudo, né? Se eu mostrar minha aplicação para alguém sem testes, alguma dev mais sênior ver isso, vai falar, nossa, deve... Cara, não. Cada aplicação é um contexto diferente. O que não dá é para você não ter nenhum teste na aplicação. Então, para quem tá iniciando, poxa, começa fazendo das coisinhas ali que são mais importantes no software e vai aplicando ao longo do tempo depois. Para você não sentir tanto essa dor da... produtividade que acaba dando muito no início, né, para quem começa a escrever testes. Vamos lá para a terceira pergunta do Gabriel MR Santos. Ele mandou: é melhor concentrar primeiro em qual tipo de testes? Eu acho que depende muito, tá, de como tá o seu projeto, porque se teu projeto ainda tá ali só com a regra de negócio criada, não tem como você fazer um teste de integração. Então você tem que olhar para o que você tem na sua aplicação, né? Existe até o TDD, que é a metodologia de você começar a tua aplicação ali baseado em testes, mas você precisa observar o que eu tenho da minha aplicação. Eu tenho as regras de negócio somente criado. Então ali só te permite fazer testes unitários, né? Que é você
fazer testes de pequenos pedaços da sua aplicação. Agora, se você já tem ali uma aplicação, né, como o Diego falou lá no início, de ponta a ponta, aí talvez você possa fazer o teste também de toda a parte do fluxo, né? Claro que assim, o teste de ponta a ponta, ele é um pouquinho mais trabalhoso, porque você vai ter que criar toda a parte de banco de dados, você vai ter que, falando do Node, né, que é a minha praia aqui, Sim. você vai usar o super teste para você fazer toda essa parte de integração. Então, concentra primeiro naquilo que você tem. Se tua aplicação ainda está começando, começa pelo teste unitário. E aí depois você vai evoluindo conforme o teu código ele vai evoluindo também. É isso que a Dani falou, assim, se o teu projeto ele já está estruturado, os testes unitários ajudam, mas os testes unitários talvez eles vão ter que te forçar, digamos assim, arquitetar um pouquinho melhor o teu código, talvez utilizar alguns patterns que você não está tão acostumado, para conseguir criar os testes unitários de uma maneira legal. Porque teste unitário que tem mock também é uma coisa já assim meio... alguma coisa não tá legal, assim. Então, quando você vai fazer aplicar testes unitários, assim, com tudo... Uma coisa muito legal é você aplicar conceitos como inversão de dependências, para você conseguir isolar a camada que conecta com serviços externos, né, para poder testar realmente a lógica da aplicação. Então tem essas coisinhas assim, né? Então por isso, nesse caso, tua aplicação já está pronta, começa com teste de integração, que por mais que exija um trabalho ali de configurar o banco e tudo mais, é um teste que ele vai exigir menos alterações no código, na minha opinião. Mas assim, tô começando uma aplicação agora. Se você pretende utilizar TDD, vai estudar sobre testes unitários, porque com certeza é o que mais vai te ajudar a guiar a regra de negócio da tua aplicação. E uma das coisas que é interessante falar, né, Dani, é que não é testes unitários ou testes de integração. A grande maioria dos softwares utiliza os dois tipos de teste, né, para conseguir, digamos, testar todas as pontas, né? Às vezes os testes unitários para guiar o desenvolvimento, ali utilizando TDD, por exemplo, e o teste de integração no final para fazer aquela, digamos, para fechar o círculo, assim, e fazer um teste por completo, assim, da aplicação. Sim. E quanto maior a aplicação, mais crítica, mais testes vai ter. Isso é muito comum, assim. Agora, assim, se tua aplicação tem uma funcionalidade que não é nada crítica, pô, já não precisa ter 600 testes para aquilo lá, né? Exatamente. E você falou um ponto interessante, né? Quanto maior a aplicação, claro que vai ter mais testes. Só que isso, por outro lado, eu acho sensacional, porque... Se vai para produção, se você está mexendo num código ali, se tua aplicação ela tá coberta totalmente pelos testes, você roda ali, né, no Yarn test ou na linguagem que você está fazendo, você consegue já ver de imediato se alguma coisa quebrou, né? Claro que Dani, Diego, tô começando uma aplicação aqui, vou criar somente um cadastrozinho. Eu preciso colocar teste? Não necessariamente. Eu acho que é bom porque você acaba treinando, aprendendo, colocando isso em prática, né? Mas é uma obrigação agora, eu tenho que ter teste em todas as minhas aplicações. Não é uma obrigação, mas isso facilita muito, além de ajudar na parte de você aprender cada vez mais, né? Mas que nem, eu trabalhei numa empresa, era meio que obrigatório a gente fazer teste. Só que a gente mocava tudo lá pra fazer de uma forma mais rápida. Assim, tinha teste em tudo, mas que não valia de nada, né? Então... e às vezes tu entra numa empresa que já tá seguindo uma cultura de testes meio estragada, digamos assim. Se tu forçar as pessoas, continua escrevendo testes, mas não sai da nossa estrutura. Cara, vai ficar... Vai dar no mesmo de não ter nada. Exatamente. A próxima pergunta é do Iago César F. Nogueira. Ele mandou como saber o que deverá ser coberto por testes e o que não precisa. São duas perguntas, vamos lá. E daí tem uma outra pergunta que ele mandou, que é como fazer um teste sem manipular o resultado. Vamos começar pela primeira, Iago. O teste de integração ele vai acabar cobrindo o fluxo completo. Se tu estiver usando teste de integração mais testes unitários, os testes de integração eles não testam as regras específicas da tua aplicação. Eles testam meio que o fluxo ali, como um todo. Ele testa um fluxo de sucesso e um fluxo de erro, no máximo. Ele não vai testar o que o teste unitário já testou. Isso que eu quero dizer. Então, imagina que você tenha uma funcionalidade de criar usuário. A funcionalidade de criar usuário, ela não permite que um usuário seja criado se o e-mail já estiver sendo utilizado por outro usuário. Nesse caso, o teste unitário, ele vai testar o fluxo de criar um usuário com sucesso e vai testar o fluxo de criar um usuário com e-mail duplicado, vendo se dá o erro.
O teste de integração, por sua vez, ele não precisa testar isso de novo, porque isso já está sendo testado pelo teste unitário. Ele pode testar só o fluxo, digamos, de sucesso, de criar um usuário como um todo, para ver se a resposta HTTP está correta, se está tudo certo e por aí vai. Então ele não precisa fazer isso. A questão de o que deverá ser coberto por teste e o que não precisa, se você está utilizando, como eu falei, os testes unitários aos testes de integração, geralmente o que a gente faz com o teste unitário é testar uma funcionalidade muito específica da aplicação, e aí a gente soma o nosso test runner, um Jest, alguma coisa da vida, com um coverage report, que o mais famoso até hoje sempre foi o Istanbul, que hoje ele está dentro do próprio Jest, né? Você roda Jest coverage lá, ele vem automaticamente dentro do pacote, e ele gera um relatório de cobertura dos teus testes. Como eu falei antes, a tua aplicação não precisa estar testada 100%, né, por completo. Mas se você está criando um teste unitário que é só de uma função, aquela função em si, ela precisa estar testada 100%. Né? Então, todos os ifs que estão ali dentro, você precisa criar teste para cada vez que entra num if diferente, se tem um switch case, né, alguma coisa assim, se enviando um parâmetro causa um resultado, sem enviar causa outro. Então, isso você tem que testar, né? Isso é muito importante. Se você está testando ali funcionalidade por funcionalidade, foca em testar o sucesso e o erro de tudo. Até mais o erro, é importante você focar, seus ifs e else, se try catch ali, tentar focar nisso, né? E a parte de integração é isso mesmo. É você colocar uma força a mais na parte de você colocar ali seus testes unitários, suas regras, e o de integração, ver se os serviços estão funcionando, se o banco de dados tá ok, se de repente um select que você tá fazendo ali, alguma coisa tá ok, mas nesse sentido. E é legal porque, assim, banco de dados, ele faz parte da tua aplicação. Agregando aquela resposta que a gente deu antes de incluir o banco de dados nos testes de integração, é importante porque, como a Dani falou, às vezes você escreveu um select lá, e aí você exclui o banco de dados dos testes, moca, ou faz usa aqueles repositórios fakes, né, para usar no teste de integração. Só que isso manipula, porque não é o resultado real que está sendo retornado lá do banco, né? Então, sim, isso é muito importante. E não precisa ficar com medo também, pegando esse exemplo aí de teste de integração. Mas eu vou ter 2 bancos, eu vou ter que fazer um banco para teste? Não. Quanto mais você simular ali teu ambiente real, melhor né? Porque o teste de integração, eu acredito que a intenção é justamente essa, né? Até uma dica, assim, quem está usando, por exemplo, o Postgres tem a funcionalidade de esquemas, né? Que digamos que são sub-banco de dados dentro de um banco de dados maior. Então você consegue manter a mesma conexão, só trocar o esquema do public, que é o comum, bota lá teste, e você consegue rodar todas as migrations no esquema separado, só que sem trocar a conexão. Então, assim, são alguns hackzinhos que você vai aprendendo com o tempo, assim, mas também dá para criar outra conexão, não muda nada. Só cuidado para não rodar em produção ali, né? Se você não for a pessoa que comanda a parte de devs e você tem acesso ao banco de dados de produção, já tá errado, né? Então, mas a segunda pergunta do Iago César F. Nogueira foi como fazer um teste sem manipular o resultado. Cuidado com os mocks. Vou mocar isso aqui. Calma, não. Qualquer tipo de mock. Cuidado, assim, se você não está testando um serviço, uma comunicação externa, um envio de e-mail, uma chamada para API do Stripe, do PayPal, sei lá, de qualquer coisa assim, e é um mock que está mocando uma funcionalidade da sua aplicação, né, uma regra de negócio, uma implementação da sua aplicação, cuidado, né, porque isso aí provavelmente você está manipulando o resultado. E o segundo ponto é, se você está utilizando TDD, se você for utilizar TDD, é mais difícil manipular. Porque quando você cria os testes, você cria o teste, poxa, esse é o resultado que eu espero. E aí depois você vai desenvolver a função. Então você não desenvolve a função e depois faz o teste manipulando a função. Então, assim, são esses dois, assim, mas a maioria é cuidar com o mock, cara. Cuidar com o mock é o ponto mais importante. Eu também, mock, eu tenho um pouco de medo, assim, porque às vezes a gente acaba colocando ali os mocks pra ficar mais fácil, né? If true igual a true e né, teste é muito bom, mas ele tem que ser feito bem feito, né? Senão, naquilo que a gente nem faz, né? Se for para você ter ali só para falar, não, a minha aplicação tem teste, mas tá tudo mocado. Mas claro, tem coisa, como o Diego falou, vai criar ali um teste de envio de e-mail, não tem como você fazer ali, né, batendo na API. Aí nesse caso, beleza, mas sempre observa aquilo que você tá fazendo. Vamos lá para a próxima pergunta, que é do Samuel Oliveira 42. Ele mandou: quais os tipos de testes? Quando e por que usar? E qual a implicação em teste mal feito? Vamos lá, quais os tipos de teste? Existem vários, mas os mais comuns a gente já falou aqui.
testes unitários e testes de integração. Isso vale para front e para back. A gente já falou sobre as diferenças sobre eles. E a gente já falou também sobre quando e por que utilizar nas perguntas anteriores, né? Como começar e tudo mais, né? Testes unitários mais aplicados para TDD, teste de integração geralmente utilizar depois e tal. Mas é interessante falar que esses testes eles devem ser utilizados em conjuntos, né? Não é, eu vou escolher a integração, vou escolher o unitário e vou seguir só. Não é bem assim que funciona. Só que a terceira pergunta, que é qual a implicação em teste mal feito, essa eu acho que a gente ainda não respondeu. E assim, Samuel, a implicação de teste mal feito, que foi exatamente o que a gente estava comentando no final da pergunta passada, é assim, primeiro, vai fazer teste mal feito, já nem faz, não vale a pena, vai se estressar, vai gastar tempo, depois vai jogar tudo fora, vai ficar com aquele pé no saco de, vou ter que dar manutenção numa feature, não, vou ter que mexer nos testes também, né? Sempre tem isso, assim, se você toda vez que vai mexer numa feature fica pensando, meu Deus, vou ter que mexer nos testes, é porque tem alguma coisa mal feita. Testes mal feitos implica em até mais problemas do que não ter testes. Porque não ter testes implica em dar bug em produção e você só descobrir com o cliente reclamando te ligando. Testes mal feitos implica em bug em produção e a sua equipe de devs mais infeliz porque tem que dar manutenção para um código com testes mal feitos. Né, cara? Dar manutenção em testes mal feitos é muito ruim. Porque, como eu falei, tu muda uma feature ali e se o teste não tá... se o teste tá cheio de mock e não tá escrito da maneira certa, cara, quebra um monte de coisa, dá erro em negócio que ninguém tá acostumado a mexer. Então, assim, eu acho que são isso. Dani, mais alguma coisa? Tu que falou que trabalhou numa codebase aí com alguns testes mal feitos, tu pode falar um pouquinho mais com propriedade? Eu acho que teste mal feito é uma aplicação mal feita, né? Como o Diego falou. Você vai colocar um monte de teste na tua aplicação, teste tudo mal feito, aí você vai rodar ali o teste, falando, nossa, que lindo, tá tudo verdinho, mas na verdade não tá nada perfeito ali dentro, então a tua aplicação ela vai ficar, ela fica mais aberta, propensa a erros, se der um bug ali você vai achar que tá tudo bem, né? Sem contar que, quando você faz um teste bem feito, isso, claro, não que vai melhorar ali 100%, mas uns 80%, 70%, 80% vai minimizar os erros que você vai ter em produção, aí cliente e chefe reclamando menos, né? Então, gente, se quer utilizar teste na aplicação, que seja bem feito, né? Se for para fazer mal feito, continua ali no seu código, não faça teste, não precisa. Testes é muito legal porque ele tem aquele termo que está sendo bem utilizado, né? DX, Developer Experience. Melhora muito a experiência de desenvolvimento de uma aplicação, né? Se tiverem escritos bem os testes, né? Então, por exemplo, você sente mais segurança dando manutenção numa aplicação que tem testes, porque você mexe em alguma coisa, roda os testes para saber o que aquilo que você fez gerou, digamos, de side effect no restante do código. Então você consegue, poxa, isso aqui que eu fiz, olha só, eu tirei um campo aqui da tabela de usuário e eu não sabia que esse campo estava sendo utilizado para enviar um e-mail lá num fluxo de Nárnia. E aí você começa a perceber que, poxa, não, beleza, entendi. Então assim, e aí passa os testes, você tem segurança para dar deploy, você tem segurança para enviar para o GitHub, se os testes estiverem bem feitos. Como eu falei, se estiver cheio de mock em tudo, não vai te dar essa segurança, porque tá tudo mocado, né? Tudo... Não existe funcionamento, digamos assim, né? Sim, é bem melhor em relação a mudanças, né? Se tem alguma mudança, por exemplo, em regra de negócio ali, se teu código der erro, você vai saber que alguma coisa tá errada. Ou é seu teste que precisa ser alterado, ou é alguma coisa na regra de negócio ali, né? A próxima pergunta vem do Vamos lá. Alfiadongana. Eu não sei se é um nick ou se é um nome tudo junto, então, eu não consegui decifrar. Ele mandou qual a melhor forma de fazer teste de integração. Testar até a base de dados ou utilizar os famosos fakes repositories. Dani? Eu nem vou repetir o nome dele aqui, porque... ou dela, né? Não sei. Mas a melhor... Como a gente falou, se for fazer teste de integração, é base de dados. Se for para fazer com fake repository... continua ali no teste unitário, né? Mas se você quiser realmente testar de ponta a ponta o fluxo todo, aí não tem por que você fazer com mocar ali, né? Fazer um repositório fake. A próxima pergunta é do Lucas Costa. Ele mandou escrever os testes antes do código ou o código primeiro e depois os testes. Lucas, eu particularmente, na minha opinião, isso vai muito do seu conhecimento.
se você tem ali um pouquinho de conhecimento a mais, eu iria ali pelo TDD, né? Você começar pelos testes e depois ir criando as suas funcionalidades. O que eu acho que isso também ajuda, eu acho que quando você começa a criar ali os testes primeiro, eu pelo menos consigo me focar mais no que aquela funcionalidade ela precisa, eu consigo olhar para o que ela vai ter, quais são os possíveis erros, né? Mas agora, se você escolher fazer o código depois, fazer os testes depois, sem problema nenhum também. Você tem que colocar ali, você tem que verificar, né, qual que é o seu conhecimento, qual que são os desafios também que você quer aprender e tudo mais, né? Mas se tiver a opção de escolher, eu iria ali pelos testes primeiro, o que vai te ajudar muito e que eu particularmente acho que você acaba ganhando um pouco de tempo, viu? É uma metodologia e você tem que escolher aquilo que mais se adapta com a sua maneira de programar, né? E é legal testar de tudo um pouco para você realmente criar essa própria conclusão, né? Eu particularmente sou uma pessoa que, cara, se pedir para eu fazer TDD no front, não consigo, impossível, não gosto. Então eu gosto de fazer os testes depois. Mas no back, por exemplo, eu acho que TDD já começa a fazer muito mais sentido. Mas isso sou eu. Por exemplo, o Rafa Camarda, ele falou que ele não gosta de aplicar TDD nem no back. Mas assim, é questão de gosto. Desde que os testes estejam prontos, estejam feitos, como tu fez antes, depois, não tá nem aí na minha opinião. Exatamente, porque depois que o teste tá feito, não tem como você verificar e falar, não, esse teste foi feito antes do código. Não, né? Tá feito ali. Aí vai mais do gosto mesmo e do seu conhecimento para essa parte. E claro que assim, os testes vindo depois acaba sendo mais fácil porque você já tem uma visão ali da sua regra de negócio, né? Mas é um desafio também. É porque o TDD ele ajuda a enxergar a regra de negócio, né? Então talvez se tu não tem tanto conhecimento da regra de negócio, talvez o TDD seja uma boa. Porque aí tu vai pensando nas regras de negócio da tua aplicação como se fosse o usuário, digamos assim, como se fosse a pessoa que está utilizando aquilo. Mas assim, novamente, é questão de você testar e ver o que você sente. E também não tem problema nenhum em alguma funcionalidade específica você usar TDD e em alguma outra não. Como eu falei, é metodologia e não existe certo ou errado aqui. Estando bem feito, gente, antes, depois, o importante é estar bem feito. A próxima pergunta é da Rafa. Ela ou ele falou: qual a melhor lib para testes? Existem milhares de libs. Particularmente hoje eu vejo no JavaScript sendo muito utilizado o Jest. Então o Jest meio que tomou conta. Sim. Mas existem frameworks, por exemplo, que meio que tem bibliotecas de testes próprias ou escolhem bibliotecas de teste e meio que você precisa usar aquilo, sabe? E aí tem framework ou você vai pegar projetos que usa Mocha, né? Chai, Jasmine, Karma, o Adonis lá tem aquele Voo, que não sei se na versão 5 ainda usa. Na maioria das vezes você vai criar testes, ler testes escritos em Jest. Eu particularmente gosto muito do Jest, né? Eu uso ele também em toda aplicação que eu faço. Mas assim, a gente falar qual que é a melhor, a gente fala o que a gente utiliza, mas se você for escolher, eu geralmente escolho uma biblioteca testando, vendo se ela é atualizada, né? Se ela tem ali uma comunidade por trás dela que fica atualizando, porque também não adianta você pegar uma lib ali para usar que foi atualizado uns 4 anos. Então, mas eu particularmente gosto muito de utilizar o Jest com o Supertest para integração. E se forem outras linguagens, eu sei que essas linguagens, a Dani vai poder falar um pouquinho mais, mas tipo Java, né, tem tipo JUnit, né, vai pro PHP, tem o PHP Unit, vai pro Elixir, tem o XUnit. E, geralmente cada linguagem acaba tendo assim uma biblioteca de testes, uma ferramenta de testes mais comum. E o resto é formado um ecossistema por volta. Assim, o Jest, por exemplo, hoje ele tem um ecossistema gigante por volta, né? Exatamente. Tu vai lá pegar pra React, sei lá, tem o React Testing Library, que dá pra ser utilizado fora do Jest, mas assim, o pessoal meio que virou ali uma conexão entre as duas coisas. Então, é basicamente isso. E aí agora, última pergunta aqui do nosso PR queridíssimo, que é do Retro. Ele mandou: alguém pode me dizer um motivo para utilizar Jest? É a minha primeira vez usando Jest, mas sinto que só escrevo mais código, passo mais tempo escrevendo testes. Essa pergunta, assim, eu nem vou me estender muito na resposta, porque eu já falei sobre ela antes, que é aquele fluxo que eu falei, assim. Se você ainda não caiu no problema de utilizar uma aplicação maior sem testes,
sofreu desse problema, sofreu dessa dor, você não vai entender a motivação. Tem duas alternativas. Ou você continua acreditando que criar testes é legal e vive digamos, com esse pensamento, ou você larga os testes, espera a bomba explodir e aí você vai aprender o porquê que deveria utilizar testes. Não tem outra forma, sério, assim, tem coisa que deve e qualquer outra pessoa só aprende sofrendo, não existe, assim. Até quero chamar, se alguém tá vendo esse vídeo, para deixar aí nos comentários como que começou a utilizar testes, porque por mim foi a base da dor, assim, foi a base de perceber que, cara, ou eu começo a utilizar ou ou eu que tenho que depois receber chamada de cliente reclamando. Eu só acho que eu acho que ele quis dizer o motivo para usar o teste, né? Não a lib em si, porque qualquer lib que você usar, você vai ter que escrever bastante, né? Não tem jeito, mas o escrever bastante nem sempre ele é prejudicial. Nesse caso, claro, a gente está testando ali, a gente vai ter que escrever mais código do que se não tivesse teste, né? Mas é exatamente o que o Diego falou. Se você não vê sentido, então beleza, faz sem. Quando vier a dor, aí você entende o motivo de utilizar os testes dentro da sua aplicação. Perfeito, galera. Chegamos mais uma vez no fim de um PR aqui no episódio desse quadro incrível no YouTube. Não esquece de deixar aqui um comentário aqui embaixo com perguntas para os próximos PRs. Quem sabe a sua pergunta não vire um tema para a gente abrir um PR específico só sobre aquilo que você mandou na sua pergunta. Envie aí com a hashtag PR. Cara, manda um monte de pergunta que a gente com certeza vai responder aqui nos próximos episódios. Vamos trazer mais gente aqui também para tirar todas essas dúvidas. Eu acabei esquecendo na introdução de pedir um salve do Léo. Hoje ele não tá aqui, mas ele vai deixar um salve do Léo digital aí na edição depois. Salve! E... Dani, obrigado de novo por participar aqui do quadro PR. Foi uma honra receber você aqui novamente. E com certeza espero ver você aqui mais vezes pra gente comentar alguns temas aí. Eu que agradeço a todo o time lá que me convidou pra estar aqui. Espero estar mais vezes aí, com certeza. Tamo junto, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.